Salve, salve! Hoje é dia da gente poder falar sobre Revolução Americana e seu processo de independência. Mas saibam que o processo de colonização dos Estados Unidos foi diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, o sistema de colonização se deu através de colônia de povoamento. Então, quem optou em ir para os Estados Unidos, optou em ir para morar, para construir a sua família, construir a sua nação. Então, tem uma ligação de sentimento de pertencimento contrário ao que houve aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós somos colônia de de exploração. O intuito de vir para o Brasil, quando os portugueses chegavam até aqui, adquirir seus produtos, ficarem ricos e retornar para Portugal, ao contrário dos Estados Unidos. Como não existia no seu início do processo de colonização um controle rígido sobre o que produziam e como vendiam, de certa forma, as 13 colônias norte-americanas tinham já uma certa liberdade, seja ela política, seja ela econômica. Só que, com o passar do tempo, a Inglaterra resolveu controlar um pouco mais a sua colônia. Como que se faz esse controle? Indicando o que se pode produzir, quantidade de produzir, para onde vender e recolhimento de impostos. Era assim que a Inglaterra agia de princípio. Só que os norte-americanos, como estavam acostumados a uma certa liberdade, começou a questionar esse processo de controle. Então, o que a Inglaterra decidiu fazer? Então, primeira coisa, por que queria fazer esse controle, sobre os Estados Unidos? Por causa de dois fatores importantes: a Revolução Industrial ocorrida no século XVIII na Inglaterra e a Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra estava envolvida com a França. Na Revolução Industrial é porque ela precisava de coletar mais impostos para adquirir insumos para aumentar o seu sistema produtivo lá a partir das indústrias têxteis e outros produtos, mais investir na manufatura. E na Guerra dos 7 Anos, as tropas inglesas acabaram vindo parar nos Estados Unidos, inclusive como meio de proteger a própria colônia de ataques da França ou de outro país que fosse. Todos esses dois contextos geram em torno de aumento de impostos. Quais foram esses impostos? Então, nós vamos ter a lei do açúcar, a lei da moeda, a lei da hospedagem, a lei do selo, os atos de tamuente e a lei do chá. Na lei do chá, que é o evento mais importante dentro desse processo, ou festa de chá de Boston, e nós tínhamos os intoleráveis também, eles resolveram, então, para não pagar os impostos para a Inglaterra, e queimaram todo o chá nessa noite. Era uma forma de sabotar todo esse processo que a Inglaterra apresentou. A lei do açúcar é que os Estados Unidos poderiam comprar açúcar especificamente da Inglaterra, comercializar especificamente. A lei do selo, qualquer tipo de produto que entrasse ou saísse dos Estados Unidos deveria receber um selo inglês, aí esse selo ele era pago, uma forma de tributo que foi criado. Então, esse selo ele tinha um valor específico dependendo da mercadoria e a quantidade dessa mercadoria. Ou seja, os ingleses encontraram formas de tarifar ou criar tarifas ou impostos sobre os produtos norte-americanos. Aí o que acontece? O que leva ao estopim dessas revoltas coloniais dentro dos Estados Unidos? Então nós temos um incêndio no chás lá no porto de Boston. Depois nós vamos ter Massachusetts foi ocupada por tropas reais e nós temos reuniões que eram proibidas, e essas reuniões que eram proibidas falavam justamente desse processo de independência. Então, esses foram os motivos. Quais foram as consequências desses motivos desse processo? Então, nós vamos ter o primeiro Congresso Continental da Filadélfia e também o segundo Congresso, que vai emitir uma declaração de independência, que é o documento mais importante dessa questão, dessa análise desse processo, que é justamente essa declaração de independência. Por que a declaração de independência é tão importante?
Porque acaba que outros países, como por exemplo o Brasil, vai ser influenciado por esse processo, né? Não só o Brasil, como outros países da América Latina. E isso é importante, por quê? Porque vai iniciar todos os movimentos, é, todos os movimentos de independência dos outros países. Então, essa declaração de independência dos Estados Unidos é fundamental nesse fomento de ideias, né, de liberdade, principalmente liberdade econômica, sem intervenção, né, de outros países. Então, esse processo da independência, ele fala o seguinte, que cada um de nós somos livres para comercializar com quem a gente quisesse. E isso foi importante, né, para esse processo de formação da liberdade dos países. Tanto é que ela considerava verdades evidentes em si mesma, todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Um desses direitos inalienáveis é a questão da liberdade, né? E que estes, né, são donos da sua própria vida, da liberdade e para buscar a sua felicidade. E assegurar os direitos dos governos instituídos pelo homem. Então aqui já está fomentando também a ideia, né, da república. Então quais são esses direitos inalienáveis que a gente fala, né? É a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E quem deve ser responsável para assegurar esses direitos? O governo, né? Então o governo não pode ser centralizador, ele não pode ser absolutista, como estava sendo acostumado a vivenciar nos outros países, né, que ainda a gente vive uma monarquia absolutista. Então já vem falando desse processo. É importante também que uma das medidas de controle foi a lei do açúcar, que eu falei um pouco antes, né? A lei da receita, ela foi implantada em 1764 e impunha pagamento de tarifas alfandegárias sobre diversos produtos importados. Melaço, vinha, seda, linho, ou seja, não só o açúcar pagava imposto a partir de agora, todos os outros produtos importados também deveria pagar imposto. E, né, a Constituição de 1787, ela vai estabelecer qual forma de governo. Então, a forma de governo que foi estabelecida foi a república. Então, a partir daí, os outros países da América Latina acabam sendo influenciados também pelo processo de independência dos Estados Unidos. A diferença é que aqui no Brasil, mesmo com o processo de independência, nós ainda vamos ter uma monarquia. Vem o segundo período, o segundo reinado aqui no Brasil. A rebeldia dos colonos, né, resultou na lei dos intoleráveis. Então, o que é essas medidas? Então, o porto de Boston, ele foi fechado, não entra e nem sai nenhum tipo de produto mais a partir de então. O direito das reuniões, né, dessas pessoas que identificavam a importância da independência também foram suspensos, não poderia haver nenhum tipo de reunião mais. E os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas, aumentando ainda mais as suas despesas. O processo de independência dos Estados Unidos ele não ocorreu de forma pacífica, então nós temos a Guerra da Independência. Então os franceses vão apoiar os colonos em tentativa de enfraquecer a Inglaterra, e nós vamos ter uma guerra lá em 1781, né, em Yorktown, que vai declarar a independência, né, e o reconhecimento do Tratado de Paris. Então nós vamos ter a formação de uma república presidencialista, o federalismo, né, porque nós temos os Estados Unidos dividido em 13, né, regiões,
né? São formados 13 independentes hoje, né? Três estados independentes, e nós temos a garantia da eleição. O primeiro presidente que foi eleito foi George Washington, e essa carta da independência ele ajuda no processo de escrita da mesma. Então por hoje é só, então salve, salve, até uma próxima vez.